Aí, meus amores, hoje nós vamos falar sobre descartes de medicamento, que é um assunto bem preocupante na nossa época. Como a população ela cresceu demais, o uso do medicamento sintético também é muito grande, e as pessoas não têm a consciência e jogam em qualquer lugar, jogam no lixinho de casa ou jogam no vaso sanitário. Não pode, porque nós temos que preservar nosso meio ambiente. O nosso planeta é a nossa casa, lembram? E a gente não pode sujar a nossa casa, tá? Então vamos lá. Então, descarte de medicamentos. O uso de recursos naturais para fins medicinais é muitíssimo antigo. Há registro de que as primeiras técnicas foram usadas há mais de 8.000 anos. Então, antigamente, não tinha uma farmácia linda, bem decorada, com um monte de caixinha nas prateleiras, não existia isso. As pessoas ficavam doentes e não se sabia do quê. Então, as pessoas mais se interessavam mais por ervas eram os curandeiros, eles que faziam os remédios, que eram chamados de poções ou chás. Depende do que você precisava, aquela pessoa manipulava folhinhas, macerava, juntava e passava onde precisava. E aí curava-se, né? Então, os povos da antiguidade, como egípcios, chineses e indianos difundiram esse tipo de prática e utilizavam os benefícios das plantas para rituais de cura ou tratamentos, dando origem aos primeiros remédios. Então, todas as poções que eles usavam antigamente são os nossos remédios. A base do nosso remédio de hoje, embora seja um comprimidinho bonitinho, ou seja líquidozinho lá, vem de uma erva, ou vem de um mineral, vem de uma planta ou vem de um mineral, ou até mesmo de um animal, né? Tem planta que vem de animal, do veneno da cobra, por exemplo, dá um monte de medicamento que fazem anestesias. É um meio, tá? Então, mais tarde, cientistas começaram a extrair e modificar os princípios ativos dessas plantas, criando novas versões de remédio. Sempre tem um curioso. Todo cientista é chamado de maluco, porque ele quer provar, ou ele quer testar, ou ele quer inventar alguma coisa que ainda não existe. Então, essas pessoas curiosas foram quem começaram a fazer os remédios. Quando eles perceberam que aquela planta macerada aliviava a dor, aquela planta, então, foi modificada num comprimidinho ou num remedinho líquido, e hoje a gente vai na farmácia e a gente compra. É fácil, né, gente? A partir da Segunda Guerra Mundial, junto com a industrialização e avanços tecnológicos, os processos de pesquisa de produção de novos medicamentos passaram por uma grande evolução e se consolidaram. A química orgânica sintética tornou possível a criação de medicamentos sintéticos em larga escala e economicamente viáveis. Sim, junto com outros avanços, a expectativa de vida global aumentou de 48 anos em 1950 para mais de 71 anos em 2015. Atualmente, o grande marco de desenvolvimento de fármacos tem se dado pelo avanço da engenharia genética. Gente, aí tem uma lógica da evolução dos medicamentos. A partir do momento que foram criados instrumentos tipo microscópio, né? Foi possível descobrir muita coisa e deu um boom na indústria da farmácia, que foi possível modificar de uma certa maneira e colocar numa cápsulazinha as ervas que a gente usava, tá bom? O descarte de medicamento é um problema que ocorre no mundo todo e é relativamente novo. Ele apresenta riscos à água, ao solo, aos animais e também à saúde pública. Os problemas causados pela presença dos compostos de medicamento no ambiente ainda não são muito bem conhecidos. Sabe-se que os medicamentos diluídos em água podem interferir no metabolismo e no comportamento de organismos aquáticos. Isso nós estamos vendo agora.
Como é um assunto novo, não tinha assim, especialistas na área para ver, agora já tem. Os ambientalistas estão aí se qualificando para resolver isso. Então, o que está acontecendo? Muitos, como o remédio, ele é jogado na pia, ou ele é jogado no banheiro, ou ele é jogado no lixinho de casa, e a gente joga na natureza, os primeiros a sentir são os seres aquáticos, sejam os peixes, sejam as plantas, sejam aqueles que dependem do rio, porque quem pesca ali vai sentir, e isso ocorre hoje, tá lá? Lixo não é lugar de medicamento. Então a gente tem que tomar cuidado na hora que for jogar fora. Você comprou o remédio, não serve mais para você? Pega ele, vai na farmácia, eles têm um lugar certinho para jogar, tá bom? Há fármacos que são persistentes e se acumulam no meio ambiente. Além dos riscos de doenças na população e animais que podem encontrar medicamentos descartados no lixo e utilizá-los. Os antibióticos também são preocupantes, pois, quando expostos ao meio ambiente, tornam as bactérias resistentes aos antibióticos em questão. Aí, o que acontece? A gente prepara um ambiente forte, e quando a gente ficar doente, não adianta tomar mais aquele antibiótico, hein? Aquela bactéria lá já conhece ele. E aí a gente toma o remédio e não vai adiantar nada. Isso já está acontecendo, tá? Outro problema se dá no âmbito da saúde pública. O armazenamento de medicamentos em casa aumenta o risco de intoxicação pelo uso indevido. A gente não pode se automedicar, porque o que serve para mim pode não servir para você. Você tem que fazer um exame de sangue para saber que bactéria é essa que você está sentindo. Então, não adianta você ter o remédio em casa. Você tem que ir ao médico. Tomar remédio sem receita, sem médico, é preocupante. As pessoas que manejam esses resíduos sem proteção, como catadores de lixões, também são suscetíveis a eventos adversos e intoxicações, caso achem o medicamento e o consumam. Gente, a gente tem que pensar no meio ambiente. Hoje em dia nós temos muitas pessoas que têm cooperativas de lixo ou fazem a seleta de lixo e eles manuseiam. Muitas vezes eles não põem uma luva, principalmente lixo hospitalar, lixo de farmácia, farmacinha nossa de casa, não pode ser jogado à toa, porque eles contaminam o ambiente e a pessoa que vai manusear ele, tá? Esse tipo de situação que poderia ser controlado deve-se, em grande parte, ao fato de a sociedade não ter informações quanto à forma correta do descarte de medicamentos e seus riscos. A maioria dos medicamentos descartados vem das sobras de remédio da nossa farmácia caseira, um hábito comum do brasileiro. Gente, vamos parar para pensar. Se todos nós tomarmos o cuidado de pegar o nosso remedinho que acabou, ou não vou usar mais, que sobrou 2, 3 comprimidos, jogar no lugar certo, o nosso meio ambiente não vai se prejudicar. E a gente não vai prejudicar ninguém à nossa volta. A conscientização da população é a maior arma que a gente tem para evitar esse tipo de contaminação. E tem algumas pessoas que insistem em não fazer o certo. Essas pessoas, elas têm que se conscientizar. Olha lá ali, ó. Descarte de medicamentos. Busca um posto de coleta. Geralmente, posto de coleta é farmácia, tá? Se seu medicamento venceu e você só percebeu agora, não jogue no vaso sanitário ou no lixo. Agora que você sabe dos riscos que isso pode causar, leve os medicamentos até um ponto de coleta para o descarte ambientalmente correto. Ache o ponto de entrega mais perto de você e faça o descarte de medicamentos vencidos em drogarias e farmácias. Use remédios de forma racional, sem exageros, sem automedicação e não interrompa o tratamento por conta própria. Então, ali, ó, não jogue no vaso sanitário, não jogue no lixo. Onde a gente tem que jogar? Aí o posto de coleta. Geralmente a farmácia ela tem isso no cantinho da entrada, ela já tem esse para você descartar o seu remédio, tá? É só olhar.
Bons estudos. Olha aí, ó, descarte seu medicamento corretamente. Sólido, líquido e aerosóis. Vai lá na farmácia, se a sua farmácia perto da sua casa não tiver, procure uma que tem. Elas têm obrigação de ter. Beijo, até a próxima.